prazer para mim poder estar aqui através da School of Rock Brasil com esse projeto maravilhoso deles, que é a School of Rock Remote, neste momento difícil que nós estamos passando, mas pelo menos estamos então nos reunindo nesse projeto aqui em função dessa dificuldade que estamos passando no país. Gente, hoje nós vamos falar sobre duas vozes absolutamente marcantes na história do rock and roll e que teve, como dito lá na divulgação, vozes que tiveram uma influência muito grande sobre gerações de cantores. Dois cantores que marcaram as décadas de 60 e 70, sobretudo, e claro, as suas obras desdobraram para sempre, daí por diante. Vai ser uma aula leve, uma aula provocativa no bom sentido pedagógico da palavra, e depois a gente entra nas questões técnicas também. Vamos lá. Robert Plant e Janis Joplin. Comecemos pelo Robert Anthony Plant, ok? Esse é o nome completo dele. Nome artístico, Robert Plant, o apelido Golden God. Esse apelido veio em função dos seus cabelos louros, cacheados, né? E ele ganhou esse apelido carinhosamente do público que o acompanhava, Golden God. Idade hoje, ele está vivíssimo da Silva, tem 72 anos. Ele nasceu em 1948, ele é inglês, e as bandas que ele integrou foram a The Band of Joy, entre 65 e 68. Na sequência, ele montou o Led Zeppelin, né, junto com seus colegas. John Bonham já tocava com ele na The Band of Joy. Então eles montaram o Led Zeppelin e durou o Led Zeppelin oficialmente entre 1968 e 1980. Ele também teve uma outra banda na sequência, depois que o John Bonham morreu, eles pararam no Led Zeppelin, e ele teve uma outra banda, inclusive o Jeff Beck tocava nessa banda também, Jimmy Page também, que era o Honey Dripper, em 1984. E atualmente, certo, a partir de 2010 para cá, o Robert Plant se juntou novamente, ou reavivou o projeto The Band of Joy, e é conhecido agora como Robert Plant and the Band of Joy. Ok? Ele faz alguns shows esporádicos e tudo mais. Vamos avançar. Algumas curiosidades sobre o Robert Plant, o Golden God. Na adolescência, aqui eu gostaria muito que nós prestássemos atenção exatamente para nós pescarmos alguns elementos antropológicos do como ele se tornou quem se tornou. E obviamente que aqui eu estou fazendo um resumo, bem resumo, né, gente? Mas que sirva aí como uma introdução significativa para a compreensão da voz do Robert Plant. Na adolescência, ele era obcecado pelo blues americano mais, como se diz, raiz, tá? Ele era simplesmente obcecado segundo seus biógrafos. E o Sleepy John Estes, do blues, e a Janis Joplin, veja bem, do blues e também do soul, foram importantíssimas influências vocais para ele. Inclusive tem uma fala dele que ele diz o seguinte: quando ele ouviu a voz do Sleepy John Estes, ele disse que queria ter aquela voz. Ele queria simplesmente ter aquela voz. Ele não queria ter outra. Mas enfim, né? Ainda bem que ele, brincando, não conseguiu e nós temos o Robert Plant para nós. Sua passagem pelo Led Zeppelin se deu dos 20, essa informação é interessante pra gente, olha só. Sua passagem no Led Zeppelin se deu dos 20 anos aos 32 anos de idade. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para este fato. Essa fase aí dos 20, 18, 19, 20, até os nossos 33, 34, 35, via de regra, é o auge, pensa fisiologicamente falando, não só a musculatura laríngea, mas muscularmente falando, é o auge da nossa potência. Eu botei entre aspas porque que é para remeter a ideia aí de potência até do Nietzsche. Né? É a idade da potência muscular. A gente se machuca, recupera rápido. Isso serve para voz também. Ninguém está defendendo aqui, obviamente, senhores, né, que a gente pode simplesmente se lançar nas técnicas vocais sem os cuidados devidos e sem os devidos aprimoramentos técnicos, né? Porque vai recuperar. Não, mas só estamos dizendo que isso não pode ser ignorado e que o Robert Plant, por exemplo, é um dos fenômenos vocais, um dos vocalistas que entram nessa conta. Nós sabemos que ele
durante bastante tempo, ele cometeu muitos abusos técnicos. Hoje, quando a gente faz análise vocal dele, análise em vídeo, análise em áudio, a gente consegue verificar, cruzando as informações, que ele cometia alguns abusos técnicos e que comprometiam, de alguma maneira, a sua saúde vocal, mas nada que tenha o tirado, né, por exemplo, do Led Zeppelin enquanto esteve lá. Obviamente que tiveram apresentações nada interessantes do ponto de vista do desempenho técnico, isso está na internet, vocês podem procurar, mas enfim, isso é legal dizer. O auge dele vocal no Led Zeppelin, ele tinha entre 20 e 32 anos de idade, isso é legal. Muito bem, com as suas performances e o seu visual, ele consta na sua biografia, na sua história, que ele ajudou, sem querer, a criar o arquétipo daquilo que nós temos como o deus do rock and roll, ou simplesmente deus do rock, ok? Eu digo o arquétipo, este arquétipo, essa ideia, né, de que o deus do rock, claro, gente, é tudo metafórico, né? Sem camisa, peito pra fora, cheio de badulacos, cabelo comprido, não é homem, não é mulher, é um ser, né? É como os anjos. Muito bem, assexuado. Muito bem. Mais algumas curiosidades para nós irmos para as questões técnico-vocais. Robert Plant foi apontado, né, dentre várias peripécias aí do ponto de vista de conquistas em termos de elogios e críticas e tal ao longo da sua história, ele foi apontado em 2006 pela revista Hit Parader como o melhor vocalista de heavy metal de todos os tempos. Olha que interessante, de heavy metal. Aí tem uma discussão interessante, segundo, né, os musicólogos, os historiadores da música, os historiadores do rock, do metal. Há uma briguinha boa de qual seria a banda que a partir dela veio aquilo que nós conhecemos como heavy metal. Alguns vão dizer que o Led Zeppelin foi uma das bandas que cravou as raízes daquilo que depois nós conhecemos como heavy metal. Outros vão dizer que os próprios Beatles fizeram isso, mas enfim, né, deixemos isso para lá. O fato é que ele ganhou esse título em 2006 pela revista Hit Parader. E ele foi eleito em 2008 pela revista Rolling Stone. Eles sempre fazem essas análises históricas, né? Fazem umas eleições e tal, com seus leitores e público de modo geral, que queira participar. E claro, com seus críticos e tudo mais. Eles consultam sempre gente muito da pesada. Em 2008, ele foi eleito o 15º melhor cantor da história. Não é nem cantor de rock, é cantor da história. Claro que eles acabam puxando a brasa um pouquinho pro assado do rock and roll e do metal, né? A revista, eu digo, o editorial. Mas o importante é que ele está lá. Avancemos. Características técnico-vocais. Aqui, senhoras e senhores, lhes peço licença para discorrer sobre esse assunto usando algumas nomenclaturas pontuais. Mas já adianto a vocês que o importante é que nós entendamos que os nomes didáticos, eles existem para poder organizar o processo de comunicação entre os participantes do processo de aprendizagem, o professor, o aluno, a comunidade de estudantes, a comunidade de professores. Para quem trabalha com a ciência vocal, a comunicação entre os cientistas. Então os nomes, os apelidos que a gente vai dando, eles obviamente têm uma fundamentação semântica, uma fundamentação fisiológica, quando essa é a defesa, né, da metodologia em questão, mas no fundo, o que importa é que nós entendamos que eles são rótulos para fenômenos. No nosso caso, fenômenos vocais. Então eu vou usar alguns aqui, certo? Que advêm daquilo que nós conhecemos como antropofisiologia vocal. E aí eu vou fazendo aqui os sonzinhos para vocês irem reconhecendo algumas coisas e depois a gente faz uma análise da voz do próprio Robert Plant. Técnicas bastante marcantes, bastante presentes, vamos chamar de escopo técnico vocal preponderante no Robert Plant. Que técnicas seriam essas? Primeiro pensemos nas técnicas
não distorção vocal. E também não pensemos nas técnicas que a gente chama na pedagogia vocal de ornamentação vocal. Por enquanto, não vamos falar disso. Vamos separar em 3 grupos então. O primeiro grupo, técnicas de voz clean. Clean, sem drive, sem ornamentação. Depois a gente vai falar sobre os drives, as técnicas de voz distorcida. E depois vamos falar mais pontualmente aquilo que classicamente é conhecido como técnicas de ornamentação. Aqui já daria um debate, mas tá tudo certo, vamos avançar. Técnicas de horn voice, com e sem as pregas vocais contraídas ativamente. Muito rapidamente, explicando. O horn voice é uma técnica que nós não cantamos com o palato mole elevado. A gente não busca esse shape. A gente não busca. Quando a gente canta em horn voice, a gente busca encurtar os espaços lá dentro. A gente vai dizer na relação fonte e filtro. Fonte, laringe, filtro, tudo que está acima da laringe. E que a gente vai dizer que participa, né, da filtragem, do acabamento do som vocal. Então a gente diz a relação fonte e filtro, de acordo com o que nós fizermos, os ajustes lá dentro e os ajustes aqui em cima, nós vamos montar esquemas vocais, sons, no final das contas. Então as técnicas horn voice são técnicas que nós vamos encurtar essa relação. Na prática, nós não vamos ficar mantendo esse shape aqui, tá certo? Nós vamos fugir dele. Por quê? Porque nós queremos, ponto. O fato é que é cientificamente sustentado, fisiologicamente verificado, cientificamente sustentado. Então, dizer horn voices com a prega contraída ativamente, prega vocal, lembra? Prega vocal que vai vibrar para produzir o som. Nesse momento está vibrando e eu estou falando com vocês. E essa voz que eu estou produzindo aqui, por acaso, é um exemplo de uma técnica com a prega vocal contraída ativamente. Na prática, a minha prega vocal está mais forte, mais firme, ela está mais maçuda. Portanto, como ela é parzinho, uma está tocando na outra, então essa vibração produz esse tipo de acústica aqui, uma voz mais cortante, mais para frente, mais metal. Agora diz do jeito que lhe convier. O fato é que isso é uma técnica de prega vocal contraída. Isso é uma técnica de prega vocal contraída com palato mole elevado. Isso é uma técnica de prega vocal contraída, mas eu saí do modelo circunflexo. Eu vim para esses modelos assim mais encurtados. Eu estou exagerando bastante para ser bem didático, tá? Então, esse é um exemplo de uma técnica vocal, certo? Com a prega vocal contraída e eu estou fazendo encurtamentos entre fonte e filtro e a voz fica com essa resultado acústico, tá? Muito bem, eu estou exagerando, repito, para ser bem didático. Depois a gente faz mais aplicado ao Robert Plant. E dizia também ali com prega vocal passiva isso pode acontecer. Ou seja, a prega vocal, quando ela está passiva, a gente diminui a força da musculatura laríngea pensando na prega vocal, a gente diminui o contato entre elas e na prática a gente vai dizer que o músculo, pensa como se fosse um braço, ele ficou mais mole. Você parou de contrair e aí ele ficou mais mole. Certo? Isso é uma técnica com a prega vocal contraída passivamente e eu estou buscando o modelo circunflexo, o tal Mas ali dizia horn, então eu vou começar a voltar, a aproximar a fonte e filtro para buscar uma outra coisa, uma outra característica. Dá para entender? Uma coisa é o que eu faço aqui e outra coisa é o que eu faço em cima disso. Então nós temos técnicas no Robert Plant, nós encontramos técnicas de horn voiceamento, encurtamento entre fonte e filtro, portanto distante do o que não quer dizer que ele não use volta e meia, mas não é carro-chefe, com a prega contraída, ora com a prega vocal mais passiva, ora ativa, ora passiva. Dentre essas técnicas nós temos o warn horn voice, warn horn voice, que é uma técnica via de regra entre essas notas, ó. Que notas são essas? Mi3 de um teclado 5/8, Mi4 de um piano, pra cima. Pra cima. Pontualmente até o Si3 do teclado 5/8, Si4 do piano. Essa região é o que a gente diz que os cantores fazem warn voice. Olha! Mas eu dizia ali, é o que o Robert Plant, ele encurta. Entendi. Então ele vai fazer ele busca qualquer coisa que não seja
mo, certo? Isso eu estou buscando mais espaços. Chama do jeito que quiser. Ele usa então o Horn Voice. You need to let me know, you know you need. Yes? Lembra que aqui eu estou sem drive, né? Sem outras técnicas junto. Nós encontramos também o tal Crooner Horn Voice, que é prega vocal ativa, mas nas regiões mais pra baixo, sei lá, Working from 7, isso é um crooner horn voice, e não palato elevado, eu estou encurtando. Working from. Ok, dá pra entender? Muito bem, ele usa também técnicas, como dizia anteriormente, com a prega passiva. Ele usa Gregorian Horn Voice. Gregorian, a prega vocal está passiva e ele encurta relação fonte-filtro. Isso é um exemplo. Eu estou fazendo um tipo de Horn Voice e a prega vocal está passiva. Portanto, é um Gregorian Horn Voice. Tá bom? Isso é um exemplo. E o Breath Horn Voice é quando prega vocal está passiva e além de estar passiva, ele mobiliza outras coisas fisiologicamente que agora a gente não vai falar, mas que a voz então fica assim, ó. Assim, ó. Yeah, mole em alguns pontos, ok? A gente vai ouvir ele fazendo, tá bom? Então, Breath Horn Voice. Eu separei estas técnicas apenas para sinalizar que são muito marcantes na obra vocal do Robert Plant. Vamos avançar. Sobre as técnicas de voz distorcida, os chamados drives vocais, o Robert Plant lança a mão preponderantemente do creak voice, esta técnica, ok? Geralmente usado como fade in, fade out. Working from 7, ok? Phaser voice. E o phaser voice, ele é uma família. Nós temos um phaser creak, que é mais crepitante. Isso é um phaser creak. Tem um phaser, que é equilibrado entre crepitância e sibilância, para quem gosta de estudar drives. Ele vai ter, brincando, 50%, 50%. Não vai ser tão marcante a crepitação. Marcante crepitação. Menos marcante, ou seja, menos presente fisiologicamente as estruturas que fazem essa crepitação. Mais equilibrado. E nós temos, finalmente, o chamado phaser hall. Phaser hall é, eu quero deixar minha prega vocal mais passiva e eu quero mais sibilância. Vai ficar, então... Vai ficar mais molenga. Alguns vão dizer mais falseado, mais perto do falsete, para quem usa essa linguagem. Tá tudo certo. Coisas que ele usa, então. Phaser creak, phaser, phaser hall. Quando ele passa dessa nota, que é o famoso Dó 4 do teclado 5 oitavas, Dó 5 do piano, para quem gosta da linguagem pedagógica advinda do canto lírico, é o Dó do tenor. Quando ele ultrapassa essa nota, usando nas suas melodias, usando as suas técnicas, pensando aqui em drives, ele vai fazer o que nós chamamos aqui de scream phaser. Os screams começam a partir daí, dessa nota. E agora nós temos as seguintes configurações, que ele lança a mão. Scream phaser significa que ele está fazendo, nessa região que é scream, ele está fazendo o phaser anterior que eu estava brincando ali do se eu passar, isso é um scream phaser. Ele lança a mão disso. Eu estou carregando aqui um vibrato específico, mas não é isso que ele faz. Tirando o vibrato fora, tá? E ele faz também um scream phaser hall, ou seja, na região do scream, daí pra cima, ele busca mais passividade, a lá James Joplin. A gente vai verificar essa relação entre os dois aqui. É menos carregado. Opa, botei mais músculos funcionando, seria então aqui mais scream creak, né? Scream creak, scream phaser creak, etc. Então, estes drives são basicamente o que ele
os que ele lança a mão assim de modo muito marcante na sua obra. Claro que daria para discutir mais um monte de coisa aqui, vez ou outra a gente encontra outros até acidentalmente, enquanto ele está transitando de uma coisa para outra, ele faz sim, em vários momentos, hiperconstrição glótica, que são os serrotes, mas ok, deixemos isso para outro momento. E sobre as técnicas de ornamentação, pelo menos classicamente assim chamadas, embora, repito, aqui dá um debate, ele usa bastante o que nós conhecemos no canto contemporâneo como yodelei já estilizado para o canto popular. Um yodelei up, um yodelei down e um yodelei passing. Vou explicar. Yodelei up é essa escapada, que nós já chamamos até de quebra. Essa soltada de atividade para passividade a gente chama de yodelei up, certo? Mais forçado ainda. Essa soltada, tá? Nós vamos encontrar isso nele também. Nós encontramos também uma outra aplicação nele do yodelei, que é o yodelei down, que é pegar de cima para baixo, você começa em cima em passividade e encaixa depois a atividade de prega. E o de passagem. Você solta e pega de novo. Seria o mais próximo do fenômeno original do yodelei, yodel, que a gente encontra, né, na etnomusicologia. Ele usa isso, repito, sempre estilizado, tá? Lembra que o canto é crossover. Os cantores vão se inspirando uns nos outros e vão recortando coisas que eles acham interessantes para sua obra. Vibratos ele usa bastante, e um dos vibratos marcantes que ele usa, eu diria o carro-chefe, é um vibrato trinado. É bem rapidinho. Ou é trinado, alguém está com o microfone ligado, senhoras e senhores, por favor, mantenham seus microfones desligados para não dar choque e não retroalimentar, tá bom? Obrigado, vamos lá. Os vibratos, então, mais marcantes do Robert Plant, né, do Led Zeppelin, né? Embora ele seja a marca do Led Zeppelin também. É um vibrato bem rápido, alguns chamam de trinado. Vamos deixar assim, senhoras e senhores, não vamos discutir. Sei lá, you need cooler. É bem rapidinho. É bem rapidinho, e não mais espaçado, tá? Ele usa bastante isso. E vocês vão verificar depois, a Janis Joplin também usa. É espelhamento neuronal, muito interessante. Nós temos uma outra coisa bastante presente nas técnicas do Robert Plant, que é o glissando, não é nas técnicas, né? É nas técnicas de ornamentação da obra do Robert Plant, os glissandos e os portamentos. Aqui dá um debate de novo, senhoras e senhores, deixemos de lado, por enquanto vamos ao fenômeno real fenômeno vocal. Glissando é quando ele faz simplesmente alguns arrastamentos, ok? Glissando e portamento. Por isso que eu estou dizendo, deixemos o debate teórico de lado nesse momento. Que é quando faz assim, ó. É quando você arrasta. Pode ser de cima, pode ser para baixo. Tá? E nós vamos encontrar isso nele. Não exatamente do jeito que eu estou fazendo, eu estou dando um exemplo didático, né? A gente vai encontrar, às vezes, mais curto. E não existe. Não existe. Não necessariamente ele está modulando. Às vezes ele. Bom, a gente encontra. Apogiaturas. Aqui também dá um debate gigantesco. Deixemos assim. Só vamos pegar aqui um dos tipos de apogiatura possível e que a gente encontra nele. Que é quando o cantor faz isso, ó. Esse certo? Aí tem as classificações dos tipos de apogiatura e tal. Mas quando você ouvir um cantor fazendo isso, essa retomada da nota, né? Você sai da nota e volta para ela. Apogiatura. Ele usa o que é conhecido como scat singing, tá? De modo bem simplório. Se não tiver letra, scat singing se classifica é classificado dentro do mundo dos scat singings, tá bom? E ele faz. Inclusive fazia quando ele e o Jimmy Page lançavam mão dos
né, dos desafios vocal e guitarra, eles adoravam fazer isso e ele lançava mão bastante de scat singing, não só nesse momento, mas nesse momento bastante. E melismas. Lembrando, melisma vem de canto melismático, dá uma história aqui também, mas de modo bem simplório, é quando o cantor para na vogal e modula. Ponto, é um melisma, já que se classifica como canto melismático. Então se você fizer Working from 7, não teve melisma. Vou fazer um Working from... melisma. Por mais simples e inocente que seja. Aí, claro, melisma é uma família de possibilidades também, de desenhos, melódicos, etc e tal. Mas nós encontramos, então, seguindo à risca o que diz o canto melismático, nós encontramos também melismas na voz do Robert Plant. Senhoras e senhores, agora vamos avançar e vamos ouvir um pouco, então, da voz do Robert Plant para ver se a gente encontra essas coisas. E eu vou fazendo uns comentários aqui enquanto a gente vai ouvindo. Now mine's a tale that can't be told. Breath. My freedom I hold dear. Ativo, passivo, creaky. How years ago, in days of old, when Fortifica magic aproximados. filled the air. Ativo. Just in the darkest depths of Entrou em warn, Mordor, crooner, warning, I met sempre a horny. girl so fair. Ali tem um Yoda. So. I met a girl so fair. So. Tá, continua. Just in the darkest depths of Mordor, Vibrato. I met a girl so fair. Aquele Yodazinho. Vibrato de novo. But Gollum, the evil one. Phaser. The evil one. The evil one. Phaser Creek. Entre Phaser Creek e Phaser Phaser. Só um pouquinho, senhoras e senhores. Deixa eu voltar pra tela. Evil one crept up and slipped away with her. Yeah. Muito bom. Ó, Creek. Quase namorando o Fry Fry, literalmente, ó. E atacou Fry. Ele finalizou em Fry. Phaser. Olha só, fazendo o Yoda no meio do drive. Muito bem. Legal demais. Olha a dinâmica que ele faz entre entrar nos drives e sair. Fazendo os vibratos masterinados. Ó, esse do já entra em scat vocal. Ó. Muito bem. Ó, prega passiva no começo e depois o search na baby ativa. Passiva. Passiva. E no baby ativa. Ele fica passivo. Ó, o melismo aqui, ó. Ó. Muito bom. Phasers. Ó. Entrada em yodel. De yodel pra drive, olha isso. Um yodel down. Yodel down. Muito bom, cara. I gotta keep a searching for my Daí. Preponderante, phaser, bem equilibrado, agora phaser creek. Muito bom. Sempre horneada, give that. Pausa para o café. Ó, um Yoda de finalização. No final ele solta a prega vocal e fica aqui passiva. De novo, vou parar de falar, perdão. Deixa eu voltar. Ó. Yes! E assim, senhoras e senhores, vamos avançar para James
Joplin. A Janis Lynn Joplin, que nós conhecemos simplesmente como Janis Joplin, já citada como uma das influências do Robert Plant, sobretudo, palavras dele, dos agudos, tá? Quando o assunto era agudos e o jeito como se fazia, esteticamente falando, ele diz que se inspirou muito em Janis Joplin. Lembremos, ela é um pouco mais velha que ele. Olha aqui, a idade dela, se viva fosse, ela teria 77 anos, porque ela nasceu em 1943, mas infelizmente morreu em 1970. O apelido dela, segundo os seus biógrafos e segundo a comunidade, né, rocker, me parece que era um consenso entre eles que ela era a The Queen of Rock and Roll, certo? Dizem até que ela não era uma mulher no rock, ela era a mulher no rock, sobretudo, obviamente, naquela época dela, né? Nacionalidade, ela é estadunidense, e as bandas, projetos que ela participou, teve, etc., foi a Big Brother and the Holding Company antes da carreira solo dela, e isso foi em 1965, 1968. Ela é contemporânea do Robert Plant, olha que interessante. E na carreira solo ela foi acompanhada pelas bandas Cosmic Blues e pela Full Tilt Boogie. Curiosidades. Mais uma vez vou convidar vocês, prestemos atenção em alguns elementos aqui para entender o rumo que a Janis Joplin foi tomando. Ela cantou contra a vontade dela, tá? Foi forçada pelos seus pais, forçada no sentido aí de uma educação conservadora, religiosa e tal. Ela cantou em coral de igreja da infância à adolescência. Tá? Ela morou, depois que passou para... que foi para a universidade, ela mudou de cidade, e ela foi para uma universidade, chegou a estudar artes visuais, mas acabou não formando. Ela foi para a música foi mais forte. Morou numa república de estudantes e cantava num karaokê aos finais de semana porque os amigos dela faziam ela cantar. Ela não gostava de cantar porque ela era muito tímida, certo? Ela sofria bullying, ela estava acima do peso, cheia de espinha, de acne, então tinha uma problemática aí envolvida né, na parte sociológica da Janis Joplin. E exatamente na vida adulta, ali na vida de jovem adulta, ela começou a ter problemas cada vez mais sérios de aceitação, enfim, de socialização, e ela acabou buscando, botei entre aspas, refúgio no blues e no jazz, para enfrentar os conflitos existenciais. E aí consta no histórico dela que, dentre outras coisas, ela teve depressão, teve bulimia, se envolveu seriamente com alcoolismo e com drogadição, certo? Também teve um episódio, tempos depois, em função de um aborto, ela teve, que ela decidiu fazer, era ilegal, então ela foi para o México fazer, mas em função disso, consta na biografia dela, que tempos depois ela se arrependeu e isso causou nela um trauma tá? Aquele pós-traumático. E ela trabalhou também, nessa mesma fase, como cantora de folk em boates. Ela já tinha abandonado a faculdade a essa altura do campeonato e resolveu viver de música. Por isso ela foi cantar em boates. E como ela, do lugar de onde ela vinha, era muito forte a cultura do folk, ela tinha aquilo muito enraizado e ela tocou o barco. Muito bem. Joan Baez, Judd Collins, Aretha Franklin, Billie Holiday, Etta James, Bessie Smith, Lee Belly e Big Mama Thornton foram importantíssimas influências vocais e artísticas de Janis Joplin. O auge de sua carreira, mais uma vez eu gostaria de chamar a atenção de vocês, tem alguém com o áudio ligado, lembrem sempre disso para não cruzar, tá bom? E para vocês ficarem à vontade, claro. Foi? Deu. O auge de sua carreira foi, veja bem, entre os seus 22 anos e os seus 27 anos, 5 anos de Janis Joplin para valer nós tivemos. E mais uma vez é importante lembrar disso, que mesmo com todos os abusos e talvez a falta de finesse técnica dessa galera inicialmente, né, que foram talhados a facão ao longo da história,
E que bom que eles existiram, porque assim nós conseguimos estudá-los e analisar o que deu certo e o que não deu certo, e a gente consegue então, né, desenvolver estudos sobre isso. Então, era o auge também da sua, entre aspas, potência vocal, muscular, corporal, certo? E de modo que ela conseguia driblar os possíveis desdobramentos por erros técnicos. E consta na biografia dela também que nos últimos álbuns, particularmente o último, é que a crítica mais técnica considerou que ela realmente tinha amadurecido técnico vocalmente falando. Muito bem, ela foi eleita pela revista Rolling Stone em 2010. Ela foi eleita a 46ª melhor cantora da história. Tá certo? E claro que essas avaliações, senhoras e senhores, apenas aproveitando, não quer dizer que seja a pessoa técnica, até porque essas avaliações não são técnicas, são avaliações artísticas, avaliações sobre o impacto, sobre o conjunto da obra, tá? Só para deixar isso bem claro. E ela foi considerada também pela crítica musical a rainha do rock and roll, como eu disse lá atrás, também a maior cantora de rock dos anos 60 e também a maior cantora de blues e soul da sua geração. Esses são os, entre aspas, títulos que ela recebeu ao longo da sua carreira, da sua passagem neste plano. Características técnico-vocais. Um minutinho só. Ver se o Maurício mandou mais alguma coisa para mim. Ok, cafezinho. E vocês vão verificar, não foi à toa que eu escolhi Robert Plant e Janis Joplin, vocês vão verificar que as coisas vão se repetir. A Janis Joplin também lança mão de técnicas de horn voice com e sem pregas vocais contraídas ativamente. Aqui a gente poderia dizer que é muito comum, uma vez que acontece o espelhamento neuronal, nós imitamos uns aos outros, e na medida em que a gente se influencia pelos outros que nós gostamos, a gente acaba fazendo as manobras na mesma direção. Ninguém está negando as particularidades, certo? Mas o grosso da coisa, a gente acaba indo para a mesma direção. Lembremos, faz parte da história dos dois, blues, jazz, ok? E os cantores de blues e de jazz cantam também usando técnicas de horn voice, por isso que eu estou marcando isso. Tá? Então ela usa também o horn voice, crooner horn voice, Gregorian horn voice, breath horn voice. Ela também usa técnicas de voz distorcida, os chamados drives vocais. Dentre essas técnicas, olha que interessante de novo, creak voice, phaser voice, come on! Phaser creak, phaser phaser, phaser hall, ou seja, ela usa as três possibilidades da família de phasers. Scream phaser, quando passa do Dó 4, teclado 5/8, Dó 5 do piano, instrumentos afinados em 440 Hz, instrumentos de corda, pensando no violão aqui como base, é a primeira corda, oitava casa, dessa nota para cima nós temos os chamados screams, e ela também então lançava mão das possibilidades dessa família de screams. Scream, phaser, creak, scream, phaser, phaser, scream, phaser, hall. Diga-se de passagem, ela explorava muito o Scream Phaser Hall. E também ela usava, eu acabei não botando aqui, mas ela usava muito, os drives eles são primos irmãos, né? Na medida em que a gente coloca mais massa, menos massa, nos drives, por exemplo, glóticos, a gente vai botando mais crepitância, menos crepitância, mais sibilância, a gente vai dosando. E aí eu acabei não colocando, mas aqui está sinalizado, o Scream Phaser Hall migraria para um Scream Hall e migraria para um Hall Voice. O Hall Voice é quando ela faz, por exemplo, Summertime, lá no... Quando ela faz essas manobras, tá? Mais passivo. Pode pensar assim, o Hall Voice é um drive que a prega vocal está muito passiva, e usando uma linguagem mais clássica e de pedagogia vocal, ela está quase falseando. Oi, tudo bem? Tá tudo em casa. E quanto às técnicas de ornamentação,
ela também usa os yodelay up, yodelay down, yodelay passing, que eu já mostrei para vocês. O yodelay up finaliza para cima. O yodelay down você entra. E o passagem você solta a prega vocal para passividade e volta para atividade. Ok. Ela usa vibratos, também vibratos bastante acelerados. Olha que interessante, de novo, espelhamento neuronal. Ela usa bem acelerado o vibrato dela, que muitos vão chamar de trinados, tá? Alguns vão chamar de caprinos, mas aí é um debate. Usa glissandos, usa portamentos, usa apogiaturas, usa ou para cima, usa os scat singing, os usa passagens melismáticas também. Vamos direto agora para o fenômeno, então, para nós irmos avaliando e eu vou comentando. Agora o áudio está acertado. Vamos lá, atenção. Já vou colocar na minutagem. Foi. Ó. Phaser, vibratos. Scream phase, vibratos. Um iodo no hand. No hand. Vibrato bem treinadão, caprino. Ó, iodo finalização. Okay. Dive phaser, dive scream phaser, scream phaser. Prega passiva e vibratos. Okay. Ó, aqui nós temos Warren Horn. Desce para Crooner Horn. Either take the love I offered or let me be. You ain't quite ready for walking up. Ain't quite ready for walking. What's the poor gonna do with your love? Love just dangling. Hey, make up your mind, honey. You're playing with me. Make up your mind, darling. You're playing with me. I said, now either be my loving man. Come on. Let me, honey, let me be. Yeah. Oh. Ok. Ela usou yodel up, yodel down, usou phaser, scream phaser, usou e abusou no bom sentido da palavra, migrou de prega ativa para prega passiva, sempre horneada, ou seja, Warren Horn, Gregorian Horn, Crooner Horn, vibratos bastante marcantes, tá? Rolou um espelhamento neuronal muito forte aqui entre esses dois contemporâneos. E para finalizar essa nossa aula de hoje, eu gostaria, e isso vai se repetir então todas as aulas, eu gostaria de deixar aqui registrado uma memória de acesso. Lembrando, na antropofisiologia vocal nós trabalhamos com memórias de acesso que são pré-ajustes aos drives, se vocês quiserem pensar assim. São ajustes que nós conseguimos acessá-los com certa facilidade só no espelhamento neuronal, aí cabe ao treinador, assim a gente espera que ele consiga, a partir do acesso, fazer as lapidações técnico-fisiológicas necessárias e os incrementos técnicos necessários para que a gente evolua de um acesso, juntando com outro acesso, e a gente consiga efetivamente adentrar com segurança nos chamados drives vocais. Aí eu separei esta memória de acesso para estes dois cantores, porque como os drives deles são muito marcantes, esta memória de acesso vai acabar nos auxiliando a chegar neles, tá bom?
Essa memória chama, na antropofisiologia vocal, chama Auscry Sound. Ele funciona como um engrama para nos dar acesso para estruturas fisiológicas presentes nos chamados drives de fonte glótica. Observação, os drives de fonte glótica, então pressão da prega vocal e os músculos que participam da configuração da glote. Estes são os drives que nós precisamos estar bem condicionados e termos uma educação técnico-vocal significativa para a gente não se machucar, tá bom? Pode acontecer de nós nos perdermos aí no jogo de forças biomecânicas, pensando no apoio, pensando na própria musculatura laríngea, pensando nos movimentos fonoarticulatórios, pensando na pressão de modo geral, e a gente pode errar nessa conta e os drives glóticos podem machucar. Então, muita calma nessa hora, tá? Eu, claro, vou defender. Estudem bastante, com segurança, a questão dos drives vocais glóticos, mas sem medo de ser feliz também. Vamos nessa. O que é o Auscry Sound na prática? Por espelhamento neuronal, eu vou oferecer para vocês o modelo, tá? É bem pequenininho, gente, tá? Vou botar o fone de controle de pressurização, só para vocês verem que eu estou fazendo pequenininho aqui. Desse tamanho. Minha voz falada é mais alta aqui dentro do que o sonzinho que eu estou fazendo. A prega vocal tá passiva, mas aí eu tento buscar um pouquinho mais de contração na parte de trás, na parte posterior. Não adianta pensar no fry. Não é nessa direção. Mas tudo bem, também não sou contra de... Olha, né, eu consegui pensar e funcionou. Ótimo, nosso cérebro é fantástico. 1,5 milhão de vezes a gente vai treinar essa manobra até entrar na nossa expertise. E repito, a gente vai se incrementando do ponto de vista técnico, do ponto de vista de outras coisas, do ponto de vista fisiológico. A gente vai ficando cada vez mais consciente do que está fazendo, nossa percepção vai evoluindo, de modo que um Auscry misturado com outras coisas pode nos dar drives, estes, por exemplo, que a gente está citando deles. Vou botar um pouquinho mais de massa na minha prega vocal, porque eu já treinei isso. Eu contraí um pouquinho mais ali alguma coisa, mas mantendo a pressão pequena. E dizia que é horn. Tá, horn é... Entendi, eu tô buscando assim... Dá para entender, pelo menos, a lógica por dentro do que a gente está buscando? Então, o Auscry Sound é uma das memórias essenciais, memórias de acesso, essenciais para a gente poder ajustar vários desses drives que estão presentes aí no escopo técnico vocal do Robert Plant e da Janis Joplin. E, claro que eu sou muito suspeito, eu tenho um material que a gente produziu exatamente para poder entregar ferramentas para as pessoas interessadas em desenvolver drives. Tá? Ele chama Drives Vocais Memórias de Acesso. Mais informações ali vocês podem procurar no meu site, tá bom? Essa foi a nossa primeira Big Class Vozes do Rock, essa série produzida pela School of Rock. E agora eu vou ler um pouco aqui o chat para verificar, enfim, dar encaminhamentos aqui para alguma coisa que seja necessária, tá bom? Só um minutinho, deixa eu voltar. Passividade de TA interno ou soltada da ponta das aritenoides, quando o assunto é iodel. As duas coisas, você solta a ponta da aritenoide e você acaba convidando a prega vocal, porque você tira a base dela, lembrando, ela está conectada na parte anterior lá na cartilagem tireoide, e ela está conectada na ponta da aritenoide. Quando você abre a ponta da aritenoide, seja por relaxamento do crico lateral, seja por contração do CAP, e via de regra isso acontece ao mesmo tempo, você tira essa base da prega vocal, ela não tem mais para onde correr, e ela entra em passividade. Há um convite para ela, né, a ela, de entrar em passividade. Mas claro que a gente quer que seja por querer. Certo? Eles estudaram técnica formalmente.
É uma pergunta que nós não temos certeza. As informações que nós temos é que eles, via de regra, como eles são de dois países que têm educação musical, e, por exemplo, a Janis Joplin cantou em coral, como eles têm instrução musical, técnica, por mais que não seja aprofundada, né? A gente pode partir do pressuposto de que eles não eram zerados do ponto de vista de instrução técnica, tá? Mas, obviamente, que é uma instrução técnica que os levava para a questão das bases, como a gente diz, né? Faz isso, faz aquilo. E quando ambos se lançaram no mundo do rock and roll, eles devem ter enfrentado problemas que todos nós enfrentamos de, ops, estudei uma coisa e na hora de cantar é outra, tá bom? Por isso que volta e meia a gente brinca dizendo que ainda bem que eles deram a garganta a tapa pra gente hoje fazer com muito mais facilidade as manobras que eles lá fizeram no facão. E foram bem sucedidos, né? Foram desenvolvendo as suas técnicas com o passar do tempo. Com relação aos drives, sinto que só que ao longo dos anos, né? Só ao longo dos anos fui perdendo pontas de agudos. Depois acabei evoluindo para pólipos. Importante. É possível revertê-los? Sim. Ok. É possível revertê-los. Tá bom? Procuremos fonos, procuremos otorrinos e vamos nos submeter ao processo lá de reabsorção, etc e tal. Claro, tem que avaliar o grau, etc e tal. Mas é reversível, é um quadro reversível. E do ponto de vista do treinamento técnico, sem dúvida nenhuma, tem que corrigir o que estava errado. Possivelmente, estava tendo hiperconstrição glótica. Tá? Aí tem uma fricção muito importante na realização de drives. E ponta de aritenoide começa também, essa parte, intersecção entre terço médio e terço posterior, começa a ficar meio ofendida e começa a ficar não muito mais interessante. Tá? Então, provavelmente, estava rolando hiperconstrição glótica. É um nome bonito para dizer, estava rolando um serrote, possivelmente. Mas tem que avaliar, tá? Mas é reversível. Ariel, a partir de qual nota seria um super agudo? É uma pergunta muito boa, né? Porque remete até a um quadro de classificação possível. Veja, nós sabemos que até o Si3 do teclado 5/8, Si4 do piano, é considerado agudo. Quando a gente ultrapassa o tal Dó 4 do teclado 5/8, Dó 5 do piano, Dó do tenor, para quem usa a linguagem lá da metodologia do canto lírico, o quadro de classificação, nascem aí os super agudos. E eles iriam até o próximo Dó. Super agudos, né? Até na beiradinha daquilo que nós vamos chamar de hiperagudos, que é whistles. Uau! Tá, então, vamos fazer um combinado. Os super-agudos é na região de ação do músculo interaritenoide transverso. Estou falando um pouco, né, para dar uma luz do ponto de vista de quem gosta de estudar fisiologia. E aí nós estamos falando pontualmente os super-agudos entre Dó 4 do teclado 5/8, Dó 5 do piano, Dó 5 do piano, Dó 6 do piano. A partir daí, Dó sustenido 5 do teclado, Dó sustenido 6 do piano, nós teremos os hiperagudos, que entram nessa família, os chamados whistle voices, né? Os chamados whistles também. Vamos avançar. Qual o melhor exercício para começar a introduzir a minha voz para os drives? A pergunta é para o drive, mas eu vou fazer uma observação aqui. E em quais vogais posso focar para ter mais controle da técnica nos treinos? É uma boa pergunta porque remete à pressão supraglótica, modelagem de pressão supraglótica. Aqui a primeira observação não é pro drive, é para os drives, e aí, então a pergunta já pode ser desdobrada assim: depende qual drive eu quero fazer. Quero fazer drives, o caminho é um. Não quero fazer, o caminho é outro. Quero fazer, o caminho é outro. Então a pergunta, e aí ao longo dessas sextas-feiras eu acho que isso vai ficar mais claro, né, porque eu vou chamar a atenção para drives diferentes e vou apresentar sempre uma memória de acesso possível. Então por hora eu vou ficar assim: para essas que nós trabalhamos hoje, para os drives que nós trabalhamos hoje, desses vocalistas, a memória de acesso, ou seja, o caminho, pode ser o Auscry Sound. Passividade e buscando essa crepitaçãozinha, pequenininha. E se quiser trabalhar, pensando mais na Janis Joplin, no Hall Voice, para quem gosta aí da memória de acesso e já tem essa informação, o Elephant Roar.
Ou seja, mais passividade ainda, tá? Mas a gente vai evoluir junto isso ao longo aí dessas aulas, nessas sextas-feiras, beleza? Vamos lá. Eu sempre cantei, e para fins de referência, com o Coverdale hoje, no Mi 4 não consigo mais fazer drive nenhum, tá? Enfim, foi se complicando e hoje, como referência, né, tendo como referência o próprio Coverdale, que também está complicado em alguns aspectos, ele não consegue cantar com drive no Mi, né, de jeito nenhum, Mi 4, nesse caso é Mi 3 do piano, do teclado, perdão. Mas continuo cantando nos tons, tá? Só não consigo mais fazer os drives. O que pode ter acontecido? Teríamos que avaliar. Pode ter sido excesso de pressão, e aí a musculatura começa a não responder mais direito, começa a fadigar muito rápido, e aí pode ter produzido aí um trauma vocal. Nós temos que verificar. Tem que passar, obviamente, sempre, gente, no fono, no otorrino, para verificar se está tudo bem, e depois a gente busca um professor habilitado em fisiologia, habilitado, obviamente, em drives nesse caso, para a gente poder ir ajustando a técnica, ajustar o conjunto de pressões e ajustando a técnica vocal, nesse caso de drives também. Tá? Eu acho, chutando, que pode ter sido excesso de pressão, mas é bem chutando, tá? Sendo justo. E aqui nós conseguimos então finalizar. Senhoras e senhores, foi um prazer enorme para mim estar aqui com vocês. Fiquem bem, boa noite e let's rock!